Caríssimos, de uma certa feita tive a satisfação de participar de um encontro, de um almoço com o cardeal Ratzinger, e ele ali contava das origens do catecismo da Igreja Católica. Não somente os padres sinodais haviam pedido, que foi muito importante, o Papa acolheu o pedido dos padres sinodais do sínodo comemorativo dos 25 anos do Concílio Vaticano II, como também um grupo de professores de várias universidades se reuniu e apresentou um primeiro esboço para um eventual catecismo que ainda se esperava pudesse ser escrito. Depois do concílio, que teve vários temas tratados, mas com uma ordem própria dos documentos conciliares, a Igreja sentiu a necessidade semelhante àquela que houve depois do Concílio de Trento, que prescreveu um catecismo para os párocos. O velho catecismo de Trento era para ajudar os párocos a preparar sua pregação e a preparar suas catequeses. A Igreja começou a sentir a necessidade, depois do Concílio Vaticano II, de um compêndio, de uma síntese da fé católica adaptada aos novos tempos e que levasse em consideração a doutrina do Concílio Vaticano II. Isso, vamos dizer assim, o início dos estudos, dos primeiros esboços e dos pedidos ao Papa para que se lançasse um catecismo, coisa que muitos não desejavam, mas o Santo Padre e boa parte do episcopado aprovaram a ideia e colocaram a coisa em obras, né? Abriram o canteiro de obras, né? Esse catecismo, diferentemente do Concílio de Trento, que deu o catecismo aos párocos, o Santo Padre toma a doutrina da Igreja Católica, o depósito da fé visto à luz do Concílio Vaticano II, e dá o catecismo aos bispos, né? Catecismo aos bispos. É interessante. E esse catecismo é dado aos bispos como instrumento de trabalho para a evangelização e para fazer catecismos regionais, no caso das conferências episcopais, e catecismos diocesanos, ou seja, compêndios da fé católica adaptados às realidades locais para a transmissão da única e verdadeira fé. Então, ele conta com a chancela do sucessor de Pedro, conta com a chancela e a garantia da inerrância, porque aqui são contidas as verdades da fé, né? E o Santo Padre usou um documento chamado Constituição Apostólica, que é o documento dos mais solenes para introduzir algo de novo no ordenamento da Igreja. Ou seja, dar o catecismo à Igreja Católica é tão importante que o Papa usou o documento mais solene que se usa no magistério petrino, a Constituição Apostólica. Voltando ao texto, nós poderíamos ainda pensar no itinerário e espírito da redação do texto. O Papa São João Paulo II continuava dizendo assim: o Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Eu me lembro ainda nos primeiros anos de ministério, eu tinha 2 anos de sacerdócio, o bispo da Diocese de Santo Amaro me passou um projeto para dar uma opinião sobre ele. Era o projeto do Catecismo da Igreja Católica, né? É uma primeira redação, a gente hoje chamaria de texto mártir, né? Submetido ao parecer dos bispos, à apreciação dos bispos, e de tal modo que houvesse a participação, hoje nós diríamos sinodal, né? Dos bispos do mundo inteiro, e o meu bispo então quis que eu participasse dessa responsabilidade sua de pastor e mestre da vida da Igreja, coisa que me deu muita alegria. E depois essas colaborações foram enviadas à Santa Sé, reunidas, se fez uma nova e sucessiva redação, e assim por diante. Grandes teólogos participaram da redação do Catecismo da Igreja Católica. Em 1986, o Papa confiou uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo cardeal Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do Sínodo. Uma comissão de redação composta por 7 bispos diocesanos,
peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão no seu trabalho. Veja, então, e depois desse trabalho dessa comissão é que tudo foi enviado ao episcopado do mundo inteiro, às universidades, às faculdades de teologia, né? É praxe dos pontífices, quando há coisas que dizem respeito a todos no magistério pontifício, que todos sejam consultados, né? Todos os pastores sejam consultados. E assim, o que hoje nós chamamos de espírito sinodal sempre teve realização plena na vida da Igreja. A comissão de redação, por seu lado, assumiu a responsabilidade de escrever um texto e de inserir as modificações pedidas pela comissão e de examinar as observações de numerosos teólogos, exegetas e catequistas e, sobretudo, os de bispos do mundo inteiro, a fim de melhorar o texto. A comissão foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. O projeto tornou-se objeto de vasta consultação de todos os bispos católicos, de suas conferências episcopais ou dos seus sínodos, no caso dos bispos orientais, dos institutos de teologia e de catequética. No seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. E depois desse acolhimento favorável da parte do episcopado, o Papa foi acolhendo as sugestões que aportavam uma contribuição para a boa unidade doutrinal do texto. Ele promulgou como um texto de referência para os pregadores, para aqueles que anunciam o Evangelho e pregam a fé, pregam o Evangelho e anunciam ou transmitem o depósito da fé, né? Então, desse modo, nós podemos dizer que o catecismo é um livro, se podemos dizer assim, ou uma coleção também, que deve estar ao lado da Sagrada Escritura, do compêndio da doutrina social da Igreja, juntamente com os livros da oração da Igreja, porque assim nós temos o conjunto completo da tradição, do magistério e das Escrituras, que são as fontes da nossa teologia, as fontes da nossa catequese, da nossa evangelização. O Papa depois passa a descrever o modo como foi composto o texto, em 4 partes. Em primeiro lugar, uma explanação profunda do credo, explanação que tem aspectos bíblicos, patrísticos, litúrgicos, doutrinais teológicos, né? E, enfim, que atravessam toda a história da teologia, da fé da Igreja, da transmissão da fé da Igreja e trazem até nós os tesouros da nossa fé, os tesouros da tradição cristã e das Escrituras. Então, em primeiro lugar vem o credo, depois a segunda parte, a Sagrada Liturgia, com os sacramentos em primeiro plano. A terceira parte trata do agir cristão e, portanto, da vida moral, né, da vida moral dos filhos de Deus, de como se vive como um filho de Deus nessa terra. Nós recebemos a fé, recebemos os ensinamentos sobre Deus e sobre a sua Igreja e sobre a nossa humanidade, e, iluminados por essa fé, nós nos encontramos com o Senhor na Sagrada Liturgia, recebemos ali a graça mediante os canais sacramentais e somos chamados a viver viver na graça como filhos de Deus nas realidades temporais no meio do mundo em que vivemos, né? E para que essa finalidade de viver como filhos de Deus no mundo em que estamos se cumpra, são importantes a graça dada pelos sacramentos, mas também a nossa vida de oração e de correspondência à graça. E, portanto, a quarta parte do catecismo versa sobre o Pai Nosso e sobre a oração cristã. As 4 partes estão muito bem interligadas entre si. O mistério cristão é o objeto da fé, é celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus no seu agir, portanto, para viver como filhos de Deus. Funda a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objeto da nossa súplica, do nosso louvor, da nossa intercessão. É muito bonito que o Papa tenha colocado isso, explicando o motivo dessa repartição em 4 grandes partes do Catecismo da Igreja Católica. Uma outra coisa bonita que o Papa Bento XVI gostava de fazer notar é que não só foram escritas coisas, como também foram colocadas imagens da arte cristã. Porque a fé
se transmite também pela arte. Se transmite pela arte. A iconografia, a riquíssima iconografia cristã, nós podemos considerar a Bíblia escrita com pincéis. E é muito bonito ver que onde a palavra de Deus não podia chegar, porque as pessoas não tinham o conhecimento da escrita, não sabiam ler, não sabiam escrever, chegava através da arte cristã que pintava as cenas evangélicas nas paredes das igrejas, nos quadros, nos ícones da tradição oriental e também nas imagens de escultura que após a encarnação do Verbo é possível fazer em representação do mesmo Verbo, né? Do Verbo encarnado. O valor doutrinal do texto do Catecismo, e vamos concluindo essa apresentação. O Catecismo da Igreja Católica, diz o Papa, que aprovei no dia 25 de junho e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vejo como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensinamento da fé. Sirva a ele para a renovação a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. Vejam, aqui o Papa coloca aquele tripé, né, no qual se funda ou se sustenta a missão de guardar o depósito da fé. As Sagradas Escrituras, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Nós vamos falar mais detidamente sobre isso nos primeiros capítulos do Catecismo, mas é muito importante que nós tenhamos isso como ponto de honra católico, né? Nós temos as fontes da nossa fé garantidas pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição e lidas retamente pelo magistério da Igreja Católica, que é dado na função dos sucessores dos apóstolos, né, daqueles que receberam pela imposição das mãos até hoje a sucessão apostólica e o tesouro do depósito da fé. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constituem um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica e a todas as igrejas particulares em paz e em comunhão com a Sé Apostólica de Roma. O serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, como também de reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Vejam, aqui volta, o Papa sugere aquela oração, vamos dizer, ele alude àquela oração eucarística primeira, chamada Cânon Romano, em que, rezando pela comunhão da Igreja, nós dizemos: em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, com o nosso bispo Dom Fulano, e no meu caso, quando o bispo reza essa oração, diz: e por mim, vosso indigno servo, né? E todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos, né? Então, nós que somos responsáveis diante de Deus e da Igreja por guardar a fé dos apóstolos, somos responsáveis também por transmitir aos homens de hoje e à geração seguinte a beleza das verdades do Evangelho. Então, aqui vai o pedido do Papa, né? Ele pede aos bispos, dizendo assim: peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprirem a sua missão de anunciar a fé e de apelar para a vida evangélica. E aqui eu queria recomendar a todos os irmãos da Igreja de Itumbiara que têm algum compromisso apostólico, pastoral, que têm a amável função de educar os filhos na fé. Então, a maior parte dos cristãos, dos católicos casados, que têm filhos, que não deixem de ler e de acompanhar a nossa leitura do Catecismo da Igreja Católica. É um livro de fundamental importância ao lado das Sagradas Escrituras. Evidentemente, a Sagrada Escritura é uma fonte do Catecismo também, mas ela é bem lida se nós temos o Catecismo do lado e, juntamente com esse Catecismo da Igreja Católica, o compêndio da doutrina social da mesma Igreja. Esse Catecismo lhes é dado a fim de que sirva como texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica e, de modo muito particular, para a elaboração de catecismos locais.
Digamos, por exemplo, que a Diocese de Itumbiara decida preparar um catecismo ou um texto catequético para a preparação para a primeira comunhão das crianças. Nós não podemos fugir ao que está aqui, fugir do que está aqui. Temos que buscar no Catecismo da Igreja Católica a fonte de inspiração e a segurança da reta doutrina, a segurança de que guardamos e transmitimos o depósito da fé sem falhas e sem acrescentar nada que não pertença ao mesmo depósito. Além disso, o Papa diz, é oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inesgotáveis da salvação. E acrescenta mais ainda, este catecismo pretende dar apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo de unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e a harmoniosa coerência da fé católica. Com esse catecismo nós sabemos qual é o retrato da Igreja Católica, qual é a nossa identidade, e damos aos irmãos que não estão em plena comunhão com a Igreja de Roma a possibilidade de nos conhecer, né? Nós amamos os cristãos de todas as outras confissões como irmãos nossos, desejamos a eles todo o bem, nos sentimos comprometidos com a salvação eterna nossa e deles e nos sentimos comprometidos também em realizar a plena unidade, que todos sejam um, é o desejo que Jesus manifestou na sua oração no capítulo 17 de São João. E que nós não somos um ainda, que nós não sejamos um ainda, uma só coisa na unidade, é doloroso e é pedra de tropeço para muita gente que deixa de crer porque os cristãos estão divididos, né? Então o Papa diz que é muito importante que o conteúdo da fé católica seja conhecida para ser mais apreciada e que a apresentação de modo propositivo e positivo da nossa fé não dê lugar a críticas e condenações, mas a um convite para que nos conheçamos mutuamente melhor. Também o catecismo é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança. Então tem uma dimensão universal. Todo homem, toda mulher que queira saber quem é o cristão, por que é que eu creio nisso, por que é que eu creio que Jesus é o Senhor, por que é que eu creio na força misteriosa da cruz, nós temos como referência o Catecismo da Igreja Católica. Se alguém quiser saber como é que rezam os cristãos, nós temos aqui um tratado sobre a oração. Se alguém quiser saber como nós celebramos a alegria da nossa fé, nós temos aqui um pequeno tratado litúrgico, né? Se nós quisermos saber quais são os pontos de honra da fé cristã, os artigos da nossa fé, nós temos aqui um comentário ao credo, né? Então é muito bonito saber que nós temos um ponto de referência. E tudo muito bem fundamentado nas Escrituras, no ensinamento dos padres da Igreja ao longo dos séculos, dos santos, dos doutores e na vida dos santos, né? O Papa conclui dizendo o seguinte, no final desse documento que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, eu peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com a sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira, a todos os níveis, nesses tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. O mesmo Papa que fala de uma nova evangelização, com novos métodos, com novo ardor, né, nos dá um instrumento precioso para realizar essa obra evangelizadora. E confia esse instrumento à ação amorosa, ao cuidado amoroso da Virgem Maria, aquela que guardou o Verbo de Deus encarnado no seu ventre por 9 meses, guarde a Igreja, guarde o Verbo de Deus que está confiado à Igreja Católica, a Igreja ao longo dos tempos até que Cristo venha. Ainda continua o Papa, possa a luz da verdadeira fé libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzir a única liberdade digna desse nome, a da vida em Jesus Cristo, sob a guia do Espírito Santo na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus face a face. Então, queridos irmãos, eu os convido vivamente, junto com essas palavras do Papa São João Paulo II, que nos deu esse tesouro, a amar profundamente o ensinamento da Igreja e a estar em comunhão com o Santo Padre, a estar em comunhão com os bispos e nós aqui a estarmos todos em comunhão, o bispo com vocês e e vocês com o bispo, né, comigo, para que o mundo creia que o Senhor nos envia para anunciar o Evangelho e para viver a plenitude da graça e da salvação
para sermos santos e apóstolos em Cristo.